É um prazer, em nome da SPA, da South Sport Authority, participar e poder moderar esse debate do Brasil Export. Mais uma vez, muito honrada com o convite. Nós temos hoje a oportunidade, no segundo dia da Semana da Mulher, aqui promovida pelo Brasil Export, a honra de poder contar e conversar com 4 mulheres inspiradoras do setor portuário, que enchem de orgulho qualquer executivo ou executiva. Então, a nossa dinâmica aqui vai ser a seguinte: nós vamos apresentar cada uma delas, cada uma vai falar por volta de 8, 10 minutos sobre a sua experiência pregressa, os desafios que encaram. Então, eu gostaria de começar com a Ana Calhau, diretora de Gestão Comercial e Desenvolvimento da Companhia Docas do Estado da Bahia. Usando como gancho o tema desse debate, Ana, gostaria muito que você falasse um pouquinho quão mais dificultoso trabalhar num setor que é predominantemente masculino. Como é fazer gestão de portos no Brasil sendo mulher? Obrigada, Ana. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, minhas amigas aqui presentes. Obrigada por vocês estarem aqui compartilhando esse momento. Já é um desafio iniciar a fala nesse evento. Pela ordem alfabética, eu sou a letra A, mas eu sempre convivi com isso desde o colégio. Às vezes eu era número 3 da chamada, então não podia nunca chegar atrasada ou ter que começar a falar na frente. Então isso é uma coisa bacana, já é um desafio. Um desafio muito grande. Eu estou lembrando, há um ano atrás, nós estávamos vivenciando um momento muito difícil, né, no mundo, que é essa pandemia que a gente está enfrentando. Eu me lembro que no dia 12 de março, eu estava em Ilhéus, nós temos 3 portos organizados aqui, como autoridade portuária, e nós estávamos em Ilhéus e nós estávamos indo depois, segunda-feira, para São Paulo na Intermodal, e tudo fechou, né, por causa da pandemia. Então, isso é um grande desafio, que a gente está um ano depois, nesse momento, novamente, se a terceira onda, a quarta onda, a gente não sabe, mas a gente sabe que a gente vai ter que continuar superando essa situação, essas adversidades. E a gente conseguiu, ao longo desse ano que passou, galgar grandes desafios, identificando o lado positivo dessa crise, salvaguardando as vidas de todos envolvidos no setor, não só dos empregados da Codeba, mas todos aqueles envolvidos. Identificamos também a grande importância de que o setor portuário, aquaviário, tem uma relevância muito grande para o abastecimento do país. E é com esse desafio que eu começo a falar. Nós estamos aqui, por exemplo, o estado da Bahia, como todos os outros estados, com decreto reduzindo a mobilidade, a possibilidade nossa de ir e vir na liberdade das nossas ações. Mas como a nossa atividade é essencial para o país, a gente tem assim um orgulho de saber que nós estamos aqui diurnamente contribuindo para que todo o abastecimento do Brasil não seja ocorrido nenhuma solução de continuidade. Então, esse é um primeiro desafio que a gente enfrenta. Indo para a sua pergunta, Fernanda, como é que a gente identifica a dificuldade no mundo masculino, nessa parte de logística? Eu vejo primeiro assim, não importa é um mundo masculino ou um mundo feminino, importa que a gente tenha uma capacidade, uma vontade, uma garra, uma resiliência e uma vontade de crescer e desenvolver o nosso país de forma conjunta. Então, a gente tem essa dedicação, tem um comprometimento, tem transparência e tem, assim, proatividade nas ações que a gente vem cursando por aí. Então, esse é o grande desafio desse momento mundial que a gente está travando. E mesmo com essa paralisação que a gente viu, a Codeba vem ao longo dos meses conseguindo bater recordes de movimentação de carga. E isso daí tem uma importância, uma fala muito grande, que é o que? A confiabilidade em que o mercado vem encontrando com o setor,
com todas as ações envolvidas, com os atores envolvidos. Então, a gente tem que ter uma proatividade nas nossas ações, o diálogo é muito importante, o diálogo com o mercado, o diálogo com o governo, o diálogo com os usuários dos portos, o diálogo entre os portos, não interessa a modalidade ou o instituto, se são terminais privativos ou são portos organizados. A gente tem que ter uma visão estratégica, uma visão de negócio. E é dessa maneira que eu entendo que a gente vai encontrando desafios de superação. Quando a gente busca uma interação maior e trocando ideias positivas e negativas para buscar a melhoria dessa atividade e a importância da gente ter cada vez mais o reconhecimento que o Brasil, a nossa fronteira marítima é imensa e que a gente não pode ficar de costas para os nossos portos. A gente precisa incentivar e incrementar cada vez mais políticas públicas que possam desenvolver para a melhoria do desenvolvimento econômico, da balança comercial, não só regional, a nível nacional. Ontem, na live, se discutiu muito essa necessidade de mostrar a importância que o Brasil tem no mundo internacional, mostrando a nossa capacidade de escoamento de cargas de exportação. A gente vê, assim, a Conab, há pouco tempo, colocou o aumento da exportação na parte de grãos em 7,2%. A gente está vendo o granel mineral, a importância que se tem do Brasil para poder fazer exportação e assim, a liderança que o Brasil vem enfrentando nesse segmento. E a gente tem que se orgulhar e buscar, nesses pontos negativos e positivos, a superação e esses desafios. Então, eu vejo assim, o nosso diálogo com o mercado, a credibilidade que a gente vem passando, o comprometimento com a segurança jurídica do setor, a gente vê assim, que a possibilidade de melhorias de instrumentos jurídicos e legais, com essa mudança na mini-reforma portuária, que a gente identificou contratos temporários, os arrendamentos por dispensa de licitação. Quer dizer, a gente vê a fala do Tribunal de Contas da União, um ator muito importante também de estar vinculado a esse segmento, para identificar assim, a necessidade em que todos nós temos que nos unir para enfrentar esses desafios e colocar o Brasil numa liderança grande. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente vem conversando muito também com o setor ferroviário, que a gente identifica que essa intermodalidade é muito importante para que a carga chegue nos portos de uma maneira mais séria, com mais dinamismo e competitividade e sustentabilidade. Então, isso vem trazendo essa interação e proatividade em que a gente encontra com o setor e todos envolvidos. Então, na sua pergunta, eu acho que a minha personalidade, desde criança, eu sempre convivi muito com o setor masculino. Eu fui, na minha juventude, eu fui atleta de natação, fui campeã carioca, eu sou carioca. Então, assim, era um esporte que, na minha época, tinha uma ideia meio masculinizada, mas eu aprendi muito a competitividade, a integração de equipe, na minha parte de atletismo muito grande, eu fui nadadora, então, assim, isso me deu essa repercussão. Eu trabalhei, a minha experiência no setor público de muito tempo, eu trabalhei na Presidência da República durante muito tempo, no Gabinete de Segurança Institucional. Então, eram as 3 Forças Armadas, a Polícia Federal, o MRE, tinha representantes da BIM, lidando com vários segmentos, não só portuários, como setor minerário. Então, assim, eu não vejo dificuldade e enfrentamento que é um setor masculinizado, mas quando a gente demonstra o conhecimento e a dedicação e a presteza e de se colocar oportunizando melhoria no segmento, então eu não me sinto com essa distinção. Eu
não trabalho nesse segmento. Eu acho assim que eu sou muito respeitada, né, em todos os ambientes que eu sempre trabalhei. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei pouco. Vejo assim, nos nossos esportes organizados, como eu falei, a gente tem o desafio de gerenciar, por exemplo, o Porto de Salvador. Eu vou colar aqui porque são numéricos. A gente tem uma área total de 318 mil metros quadrados. A gente tem no Porto de Aratu uma área total de 4 milhões e 200 mil metros quadrados. E a gente tem no Porto de Ilhéus uma área de 318 mil metros quadrados. Então, isso é um grande desafio para buscar negócios, mostrar a capacidade que o Estado da Bahia tem para exportação das suas cargas de importação. A gente sabe que os portos organizados aqui na Bahia contam com um agraciamento muito grande em termos de geografia e o meio ambiente. A gente tem um canal de acesso maravilhoso, a gente tem uma baía em que as águas são abrigadas, a nossa movimentação é 24 horas. Então, assim, e o Brasil tem isso como peculiaridade muito grande. E a gente traz assim como um desafio buscar assim uma maior competitividade para os portos brasileiros. Aqui, como na região Nordeste, a gente vem discutindo e vendo debates na parte de inovação aberta. A gente tem conversado, fizemos visitas em Itaqui, eu vi que o TED está aqui presente, nós fomos na CDRJ, então a gente vai a CODESA, a CODEBA entrou no Programa Nacional de Desestatização recentemente, há uma previsão para 2022. Então, assim, esse é um grande desafio, mas a gente tem certeza que a gente está aqui com comprometimento e estamos conseguindo, de uma maneira com muita firmeza, com muito propósito, atingir os objetivos em que é uma política de Estado que a gente vem observando como é que ela está sendo conduzida hoje, o setor de logística e infraestrutura no nosso país. Então, é isso que eu tenho a falar e agradeço. Eu não sei se Super eu ainda tenho tempo. Respondeu demais, Ana. Muito obrigada pela sua fala. Seu currículo mesmo, convido a todos a conhecer, porque é bem vasto e inspirador mesmo para qualquer pessoa que trabalha no setor. Bom, antes de passar para a próxima convidada, eu queria só deixar claro que as interações e perguntas podem ser feitas, os conselheiros e membros patrocinadores do Brasil Export terão prioridade, mas no momento adequado nós vamos colocar aqui, destacar as perguntas que vocês enviarem. Bom, a próxima convidada é a Gilmara Temóteo, ela é diretora-presidente do Porto de Cabedelo. Gilmara, então repasso também a você a pergunta que eu fiz à Ana. Quer dizer, num ambiente não só masculino, mas de alta complexidade, né? Porto não é o mais fácil dos modais de transporte, né? De infraestrutura de transporte do Brasil, tanto sob aspecto operacional como regulatório. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, como que você chegou no setor e quais são os maiores desafios que você encara hoje estando à frente do Porto de Cabedelo. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco sobre o Porto de Cabedelo. Quero saudar a nossa mediadora em nome de todas as participantes, Fernanda Pires, e deixar um cumprimento muito especial aqui ao Dr. Fabrício Julião e a um colega aí de longa data que eu vi na tela, o Dr. Ted Lago, presidente do Porto de Itaqui, acho que é um dos decanos aí junto conosco nessa caminhada. E quero também aproveitar a oportunidade para desejar um feliz Dia das Mulheres, na verdade, uma feliz Semana das Mulheres, né? Já que nós temos, através do Conselho Feminino, aí uma semana toda dedicada a essa interação através das lives e de uma forma excepcional, porque são convidadas muito especiais, com uma experiência vasta e a gente acaba aprendendo muito. Eu
participei como ouvinte da live na tarde de ontem e eu não, confesso até que eu tinha que sair para um compromisso, eu não consegui desligar antes que acabasse toda a live, porque eu ouvi experiências e ouvi comentários muito propositivos, onde a gente acaba trazendo para si como ganho, como aprendizado. E acho que na temática da tarde de hoje, né, desafio para a gestão de terminais e portos no Brasil, quais são as principais dificuldades que a gente enfrenta com essa diversidade do setor feminino, sendo setor masculino. Eu confesso que já estou há alguns anos nessa estrada, aqui no Porto de Cabedelo, entrei como coordenadora jurídica, eu acho que muitos conhecem aí um pouco da nossa história, e depois ascendi aos cargos de administração, e eu acredito que já há algum bom tempo, a gente deixou de ver esse sexismo, sabe, do que é atividade masculina, do que é atividade feminina, porque a gente acaba que se envolve tanto e precisa se envolver tanto para poder dar resultados e soluções nessa nossa caminhada, que ela não é fácil. Enquanto eu ouvia agora a fala da nossa colega querida aí, a doutora Ana Calhau, eu estava aqui pensando com meus botões, tantos anos de estrada e continua sendo uma atividade desafiadora, né? Muita gente pergunta, nossa, mas você está há tantos anos como administradora, como gestora de um porto, e eu confesso que se não estivermos acompanhando as mudanças, sejam mudanças normativas, sejam mudanças econômicas, sejam mudanças diversas que acontecem, a gente não consegue caminhar e dar o desempenho e dar esse foco que os portos precisam. Então, acaba que é uma atividade realmente, além de desafiadora, é uma atividade que convida você o tempo todo a estar se inovando. A gente acaba que não consegue ficar na mesmice. Então, eu digo a todas as pessoas que vêm trabalhar, não só no Porto de Cabedelo, mas em qualquer porto, é uma atividade realmente apaixonante. E para falar, colegas, um pouco dos desafios na gestão dos portos, eu terei diversos temas a dialogar com vocês, alguns assim até muito peculiares, que eu acho que de determinados portos, como Cabedelo, que tem aqui 60% das nossas atividades são operações de granéis sólidos, e uma boa parte disso eu falo do trigo, do malte. Então a gente tem desafios desde como não ter pombos numa área primária e assim atender as normativas da Anvisa, mesmo você operando diversos grãos. Esse é um grande desafio. Mas eu não trouxe assim especificamente alguns temas que me passam pela cabeça, mas para tratar, acho que de uma coisa muito mais ampla, que é o que a gente vem passando agora, e falar desse tripé, que eu acho que é o mote aí para todos os portos, né? Como a gente aumentar a competitividade, diminuir custos e aumentar a eficiência dos nossos portos. E aí, vivendo um momento desse aí, em contrapartida, um momento de pandemia, onde no ano passado a gente iniciou o ano fazendo todo um planejamento de gestão, um planejamento estratégico, administrativo, financeiro, e aí a partir de março fomos surpreendidos com lockdown e com diversas mudanças, onde a gente conseguiu aí tomar o foco e realmente dar continuidade às atividades. Para 2021, eu confesso aos senhores que eu tenho a mesma sensação, né, de ter tido aquele, nossa, é um ano novo, vamos, planejamento que a gente vai colocar tudo que não conseguimos realizar em 2020, vamos realizar em 2021. E como a doutora Ana falou aí, a gente conversava ontem por telefone, estamos de novo enfrentando um momento bem difícil na maioria dos estados. Aqui na Paraíba não está sendo diferente. Como você dá impulso às operações, mas ao mesmo tempo redobrar os cuidados com a saúde, com a vida, administrar essa questão de muitas pessoas que trabalham conosco, fazendo horários de revezamento, e mesmo assim você dá continuidade com toda a dinâmica. E acho que para falar um pouco dessa questão dos desafios, eu queria trazer aqui uma coisa que acho que vem na cabeça e tem sido aí divagado por diversos colegas da área acerca da temática, que eu acho que é esse modelo, né, que a gente passa agora, um modelo de gestão onde modelo, eu considero que é um modelo que já existia, mas ele está muito mais visível, muito mais claro
para todos os gestores, que é esse modelo público-privado, né? Onde a gente tenta trazer as empresas para que façam investimentos privados nos nossos portos e assim dar essa dinâmica que a gente precisa de modernização, mas mantendo esse controle da administração dos portos ainda com a gestão pública, e isso acarreta para os administradores e gestores uma necessidade muito maior de diálogo, onde a gente faz essa ponte, esse meio, né, de estar conversando com as empresas privadas, os entes privados, muitas vezes até tendo que levar aquele problema específico para órgãos anuentes e destravar e desburocratizar algumas atividades e dinâmicas dentro dos portos para que realmente a atividade flua, mas creio que é o modelo atualmente que a gente vive, é o modelo mais acertado, é o que tem trazido bons frutos e resultados. Eu posso falar especificamente de Cabedelo, onde nós conseguimos aí, através de licitações de áreas que tínhamos contratos vencidos, e aí nós conseguimos realizar através dos leilões públicos, né, que o Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria de Portos, realiza e acompanha conosco toda essa modelagem, mas que isso trouxe um fruto muito positivo para Cabedelo, onde o ente privado vai fazer investimentos significativos aqui no nosso porto, investimentos na ordem de mais de 100 milhões, e aí nós vamos conseguir realizar obras que elas são obras históricas e necessárias. Quem não conhece o Porto de Cabedelo, o porto é da década de 30, eu estou falando de um porto de mais de 80 anos, que ele foi concebido e ele foi pensado para um tipo de atividade num determinado momento, e hoje a gente tem uma atividade muito maior, ainda não chegamos no número que nós gostaríamos e que sabemos que o Porto de Cabedelo tem condições de atingir, mas estamos vencendo essa questão da modernização da infraestrutura e alguns gargalos que são históricos, e assim conseguindo, através desse modelo híbrido de parcerias público-privadas, resolver questões muito específicas aqui no Porto de Cabedelo. Nós vamos fazer aí investimentos significativos, como eu já falei, de requalificação da infraestrutura. E eu queria aproveitar também a oportunidade para falar um pouco dessa questão do setor feminino, né, presente numa atividade que ela é maciçamente, um pouco mais ainda conhecida como uma atividade masculina. Aqui no Porto de Cabedelo, nós temos 50% da nossa equipe administrativa, ela é formada por mulheres. Então, eu tenho aqui, na minha parte administrativa, na minha gerência financeira, na minha coordenação de departamentos jurídicos, a chefia de RH, minha chefia de gabinete, todas são mulheres e são pessoas disponíveis, são pessoas muito interessadas e muito apaixonadas por esse setor, que aqui em Cabedelo faz a diferença, tanto para o município de Cabedelo quanto para o estado da Paraíba, e é por isso que a gente vem conseguindo alcançar resultados aí positivos e vencer desafios também muito significativos para a continuidade das nossas atividades. Mas eu vejo também, óbvio, a participação já das mulheres em setores não só da área administrativa dos portos, mas também muito presentes e muito fortes em áreas técnicas, em áreas operacionais, mulheres que manuseiam guindastes, mulheres que são motoristas de caminhões. E acho que, como eu falei inicialmente, eu já nem consigo mais pensar nessa distinção de se é mulher, se não é mulher. O nosso interesse é fazer o porto funcionar com eficiência, com menor custo, trazendo resultados, que é o que a gente precisa no estado da Paraíba, no município de Cabedelo, mas que se ainda resta um pouco dessas distinções, que ao longo dos próximos anos a gente ainda consiga ver isso muito melhor e muito mais superado. Então, acho que é um diálogo de igual para igual, cada um com suas particularidades, mas fico muito feliz também de poder ver essa união de esforços, esse somatório aí de, como, por exemplo, essa atividade dessa live, onde a gente consegue dialogar e, como eu falei inicialmente, também aprender tanto com as colegas. E acho que é isso, pessoal. A gente tem algumas coisas a contribuir, mas, dado o tempo, eu fico à disposição para perguntas e desde já agradecendo muito a oportunidade da participação. Legal. Obrigada, Gilmara. Vamos seguir aqui. Nós temos agora a Mayara Chaves, diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, primeira presidente de Companhia Docas mulher, né, nesse atual governo.
e que vai poder também falar bastante desse desafio, como é que foi assumir a cadeira da Docas do Ceará, sempre ocupada por homem, né? Queria que você falasse um pouquinho, Mayara, também presidente da ABEF. Bem-vinda. Só destacando, pessoal, os interessados em fazer perguntas podem encaminhar por Fabrício, Julião, então logo as falas nós anunciaremos as questões. Obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, aí, a participação, a introdução feita. Eu queria dar um destaque aqui grande quando a gente fala de portos públicos. Eu e a Gilmara, nós somos as únicas mulheres, ela é a única mulher presidente de Porto Delegado e eu a única de Porto Federal hoje, né? Então, a gente tem aí se eu não me engano, a Patrícia vai depois falar, se eu não me engano, a Patrícia é a única de Porto Privado, tá? Não é, Patrícia? Patrícia está balançando a cabecinha lá. Então, assim, nós temos aqui as 3 mulheres dos diversos setores aí, cada uma do setor portuário, mas cada uma no seu âmbito aqui. Então, é um prazer enorme estar aqui para falar com vocês hoje. Eu tô apaixonada por essa live porque comentei antes com a Fernanda, eu tenho uma história em particular com cada uma dessas mulheres aqui, minhas colegas, então que me deixa muito satisfeita e muito contente de estar participando aqui hoje. Falando um pouquinho do meu histórico, eu vou pegar um gancho da fala de cada uma, né? Como a Ana Paula mesmo disse, eu também tenho um histórico masculinizado, né? Desde a infância, meu pai foi caminhoneiro, meu pai foi dono de oficina mecânica, então a minha infância foi debaixo de carro, né? E minha primeira opção no início era fazer engenharia mecânica. Desde 11 anos eu falava para meu pai, eu vou ser engenheira. Isso eu não tinha dúvida nenhuma de que eu ia seguir a carreira de engenharia, né? E meus pais sempre me deram toda a força e todo o apoio. Ao longo dos meus estudos, eu encontrei na engenharia de produção, que é o que eu me formei, efetivamente o caminho que eu gostava, né? Que é o setor de logística, mexer com a área de distribuição de carga, distribuição de mercadoria. Então, entrei nesse ramo e me apaixonei. Especificamente no setor portuário, me apareceu essa oportunidade em 2010, onde eu trabalhava em empresa privada no Espírito Santo e recebi o convite para participar do Plano Nacional de Logística Portuária em Brasília. Então, foi meu primeiro desafio aí já no setor portuário, foi sair de casa, sair da casa dos pais e morar sozinha e morar em outra cidade. Eu acho que tudo para as mulheres começa aí, né? E nova, tinha 20 e poucos anos, então largar a família, largar tudo, noivo, enfim, estava tudo para trás para seguir o sonho, né? Então, a gente tem esses desafios. E daí para frente foram abrindo muitas portas na minha vida. Acho que Deus iluminou muito o meu caminho, me deu sabedoria, me deu conhecimento e discernimento de tentar, de escolher bons caminhos a se seguir. Não que não foram caminhos desafiadores, mas a gente sempre tive um caminho muito iluminado. Então, a partir daí, da Secretaria de Portos, eu tentei conciliar tanto o meu trabalho com educação. Então, concluí várias formações ao longo desse período, tanto na Secretaria de Portos, depois me surgiu a oportunidade de ser subsecretária no Governo do Estado, no Espírito Santo, onde eu conheci a Patrícia. Eu falo com ela que ela é minha musa inspiradora, tá, gente? Que ela ficou sem graça ali. Mas é verdade, é minha musa inspiradora, porque ali eu já via a Patrícia trabalhando, as grandes discussões com o governo do Estado, e aquilo me inspirava e era aquilo que eu queria, né? Inspirar outras pessoas também que pudessem alcançar o seu objetivo. Na sequência, eu fui convidada para o primeiro desafio num porto, especificamente, que foi diretora de Planejamento e Desenvolvimento na Companhia Docas do Espírito Santo. Lá enfrentei assim, vários desafios, né, na área de gestão. Tanto por ser uma mulher nova, eu assumi a diretoria com 30 anos, muita desconfiança dos colegas de trabalho, né, principalmente do público mais antigo, por se tratar de uma companhia docas, tem no seu escopo ali vários colaboradores de 50, 60, enfim, e que não estavam acostumados com aquilo, né? Pela Companhia Docas do Espírito Santo, tinha passado algumas mulheres,
né, na direção, nenhuma na presidência, mas tinha passado algumas na direção, mas normalmente mulheres mais velhas, que traziam uma bagagem muito maior. A minha bagagem era curta ainda na época, desde 2010, tinha 5 anos de Porto, mas uma bagagem muito intensa, né? E isso deu um respaldo muito bom. Então, as pessoas foram conhecendo o meu trabalho, conhecendo a minha postura, e com o tempo a gente vai ganhando respeito. É óbvio que continua tendo alguns desafios, algumas pessoas continuam tendo preconceito por você ser mulher, por você ser nova, então gera ali uma grande expectativa. Eu acho que na mulher existe uma expectativa muito maior de você superar os desafios, né? Eu vejo muito assim, às vezes as pessoas, alguns colaboradores faziam alguma coisa, te mandava algum processo para você decidir, no sentido assim, vou mandar, eu quero ver se ela vai conseguir resolver esse pepino, né? Quero ver se ela vai conseguir gerir isso, como ela vai tratar. E como eu falei no início, no videozinho, a gente tem um jeito feminino de ser que acaba que essas questões a gente consegue passar por cima, né, de cabeça erguida, a gente mostra para que a gente veio, como a Gilmara também falou, nós somos um trator e a gente vai e, assim, é um trator delicado, né? A gente, acho que as mulheres sabem, tem uma lida melhor com as outras pessoas, então a gente passa um trator, mas a gente é um tratorzinho assim, delicadinho, que vai espalhando as coisas. E durante esse meu período na Codesa, eu fiquei grávida, fiquei um período fora do mercado, então fiquei quase um pouquinho mais de 1 ano fora do setor portuário, quis me dedicar à vida de mãe, eu queria me dar esse tempo, né, de ser mãe, de conhecer meu filho, de ter esse contato muito próximo, mas quando ele estava aí com 6, 7 meses, a função falou mais alto e eu comecei a voltar. Falei, não, eu preciso voltar, preciso... eu acho que eu vim no mundo para isso, né, para desenvolver atividades, gerir... Isso eu acho que está muito no sangue da gente, né? Tem gente que nasceu para ser técnico, tem gente que nasceu para gestor, tem gente que nasceu para empreender. Deus deu um dom para cada um e eu acho que meu dom é fazer acontecer esse setor público, fazer o melhor que eu posso fazer para o setor público, utilizar melhor os recursos da União, utilizar melhor os recursos da companhia, e eu acho que por conta desse meu perfil lá na Companhia Docas do Espírito Santo, eu recebi esse convite para assumir aqui a Companhia Docas do Ceará. Fernando, eu só vou te corrigir num ponto. Hoje eu sou a única presidente ligada a Porto Federal. Só que aqui, uma curiosidade, para quem não sabe, nós já tivemos 4 mulheres presidentes aqui na Companhia Docas do Ceará. É a única Companhia Docas do Brasil federal que já teve mulher presidente. Então, eu sou a 4ª aqui no Ceará. Então, as pessoas já estavam mais acostumadas aqui ter uma mulher na área de gestão, apesar de que a gente também sentiu um pouco de dificuldade com algumas pessoas, eu acho que mais pela idade do que por ser mulher, tá? E essas pessoas a gente vai dispersando aos poucos, né? A gente vai mostrando também, da mesma forma da Codesa, a gente vai mostrando com muita sabedoria, inteligência, mostrando com o nosso trabalho. Eu acho que os números estão aí para dizer tudo que a gestão tem feito. Então, vou citar aqui alguns números rápidos da Companhia Docas, de 2009 para 2020. Eu entrei em meados de 2019, então o planejamento já estava bem em curso. A gente aumentou cerca de 12% a nossa movimentação de carga. Também de 18 para 19, a gente aumentou 180% o nosso EBITDA, e 19 para 20, 450% o nosso valor de EBITDA. Então, são números inimagináveis para uma companhia Docas que não estava conseguindo pagar suas contas. Quando eu assumi, tinha 800 mil de dívidas com terceiros. Então, a gente não conseguia pagar nem as próprias contas, conta de energia,
já tinha meses sem pagar, eram várias pendências. Então, assumir um porto nessas condições, o desafio foi bastante grande, mas os números aí não deixam a gente mentir que o resultado está aí, está sendo feito. Eu digo a todo momento que isso não seria possível se a gente não tivesse uma boa equipe aqui por trás. Então, eu tenho minha equipe técnica que está aqui, minha chefe de gabinete, meu assessor, todas as minhas coordenadoras, os meus coordenadores. Então, a gente tem que se cercar de boas pessoas, né? Pessoas que a gente confia, de que a gente pode passar um trabalho e ter certeza que esse trabalho será executado de igual forma como se você mesmo estivesse executando. Eu acho que isso aí está o segredo do sucesso de uma boa gestão, independente do ramo que se esteja, né? Esse é o sucesso, ter uma boa equipe e que dá todo o suporte para gerir uma companhia. É isso, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada, Mayara. Parabéns pelos resultados. Obrigada. Mesmo. Bom, e agora nós vamos introduzir nossa última convidada, por ordem alfabética, Patrícia Laskowski, superintendente institucional de logística da Suzano e presidente do conselho diretor da Associação de Terminais Privados. Bem-vinda, Patrícia. Gostaria que você falasse um pouco sobre toda a sua trajetória no setor portuário, setor de infraestrutura, e os principais desafios que você enxerga desde que você iniciou no setor até agora, o que mudou e o que tem para mudar. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Eu vou só fazer um complemento na apresentação, porque meus fãs estão me mandando aqui o WhatsApp, porque eu também sou conselheira da Arbitra, Milena. E agora eu também integro o Conselho Feminino do Brasil Export e o Conselho Sudeste, com muito orgulho e muito prazer. Bom, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, nas lojas da família. Meu avô tinha uma loja com cada tio meu, e meu papel era dobrar roupa. Os vendedores mostravam a roupa e eu tinha que dobrar. E eu contei até ontem na BTP, né, que a única certeza que eu tinha na minha vida é que eu não queria ser comerciária. Eu odiava ficar na loja, trabalhava desde muito cedo. Então, já na faculdade de administração, eu tentei identificar aquilo que eu mais gostava e tinha uma forte tendência para marketing, para comércio exterior. Busquei empregos nesse setor. Consegui entrar como secretária bilíngue numa agência de navegação e operadora portuária. Tinha operações no Espírito Santo, em Santos e no Rio de Janeiro, era bastante grande. A gente fazia navios siderúrgicos, carga geral. Foi uma grande escola, um grande aprendizado. O meu chefe percebeu que eu tinha potencial, me colocou em cada setor da empresa, inicialmente financeiro, departamento pessoal, até eu ir para a operação. E realmente isso, há 26 anos atrás, foi bastante inovador. Naquela época, eu vou dizer que realmente tinha um preconceito muito mais forte, era um preconceito, vamos dizer assim, muito mais verbalizado, até pelo próprio estilo, pelos trabalhadores portuários. Hoje a gente tem ainda preconceito, mas é um preconceito velado e muitas vezes disfarçado ou desapercebido, que eu acho que a Mayara também ilustrou bastante bem. Mas, enfim, vim desenvolvendo minha carreira, eu acho que todas aqui falaram e eu me sinto muito parecida com o que elas tiveram de trajetória, porque o que a gente conquista do espaço é, primeiro, com muito conhecimento técnico, tudo que a mulher ela alça um nível de liderança, de gestão, é justamente porque ela se dedicou, a gente sempre soube congregar o prático com o acadêmico, isso eu acho que é muito, muito importante. Então, o meu nível de conhecimento técnico e o respeito com que eu trato as pessoas, sempre trazendo eles, os trabalhadores, ou quem quer com poder público, qualquer que eu me relacionasse, para um nível de respeitabilidade. Isso eu venho construindo ao longo da minha carreira. Bom, a minha trajetória principal foi em Portocel. Eu comecei em Portocel como gerente de planejamento. Um ano depois, eu assumi a gerência de operações. Eu devo ter sido uma das primeiras mulheres no mundo a assumir um cargo como esse, num porto tão importante. Portocel foi e continua sendo o maior porto em volume de produtos florestais no mundo, e somos também ainda os recordistas mundiais. O recorde anterior era nosso, e esse mês passado a gente bateu novamente esse recorde de produtividade dia no navio. E depois eu tive a oportunidade de assumir como diretora superintendente.
com a fusão da Suzano e a Fibria, em 2019, eu fui convidada a assumir a superintendência de portos da Suzano, porque aí eram vários terminais portuários, e no ano passado, uma nova promoção para superintendente institucional de logística. O que isso significa, né? Nós temos uma produção de quase 11 milhões de toneladas ano de celulose, em fábricas localizadas em diversas áreas do país, e o papel meu, da equipe que trabalha comigo, é fazer chegar essa celulose nos nossos portos lá no exterior. Então, toda a parte outbound da celulose, tirar da fábrica, colocar no caminhão, no trem, fazer toda a gestão regulatória, institucional desse transporte ferroviário, rodoviário e de barcaças até os portos, lá fazer os embarques nos nossos terminais portuários, e depois tem a parte de shipping. Nós temos hoje 10 navios afretados longo termo para Suzano, e mais outras frotas que nos atendem até os nossos portos no exterior. Bom, com isso, eu tenho uma diversidade de portos bastante grande. A gente tem portos arrendados, tem portos privados, e vou dar uma noção geral para vocês, começando pelo norte, lá no Itaqui. A gente hoje opera no porto público do Itaqui, mas estamos construindo um berço e um armazém, o berço 99 e um armazém, para que a gente possa escoar de uma forma mais eficiente a nossa carga de Imperatriz no Maranhão. Vi que o TED está aí, TED, a obra está ficando linda, a gente tem acompanhado semanalmente, as estacas estão sendo cravadas, o berço está andando de vento e popa, o aterro de conquista já está praticamente terminado, a gente vai adiantar bastante essa obra. Descendo, então, a gente tem na Bahia Terminal Marítimo de Belmonte, em sociedade com a História Enzo, para escoar a carga da Veracel para o Espírito Santo. Terminal Marítimo de Barcaças de Caravelas, para terminal de barcaça de madeira. Porto Céu, em Aracruz, no Espírito Santo, que é uma sociedade com a Cenibra. E em Santos, a gente tem o arrendamento do T32. Desculpa, esses 3 portos que eu mencionei por último, Bahia, esses 2 da Bahia e do Espírito Santo são TUPs, terminais de uso privado. E em Santos a gente tem um arrendamento do T32 na margem direita, e a gente fez um investimento na DPW, na margem esquerda, no Vértere. Foi um investimento que nós inauguramos no ano passado, de 758 milhões de reais, é esse que aparece bonitão aqui atrás de mim, em que a gente escoa a nossa produção de Jacareí e Três Lagoas. E também, como responsabilidade da minha área, estão os projetos estruturantes. Então, na parte de logística, tanto o projeto que está em andamento lá no Itaqui, como o estudo de uma futura fábrica de celulose e o escoamento dessa fábrica por onde a gente vai estar levando. Então, assim, os desafios são muito, muito grandes. Eu acho que a gente começa, principalmente, por fazer a carga chegar no porto. A gente passa por uma série de intercorrências, uma série de dificuldades. Tem toda essa questão de atendimento à legislação, são vários órgãos anuentes, são várias licenças e autorizações que a gente tem que buscar, que é preciso manter, que é preciso você controlar todas essas operações para que você esteja agindo sempre dentro da legalidade, cumprindo aquilo que precisa cumprir, e a nossa empresa é muito legalista, a gente muitas vezes se excede até nesse cumprimento. A gente tem a questão de realmente vencer as amarras portuárias que hoje ainda existem, e aí eu vou concordar com as colegas que já mencionaram, o que a gente tem de maior desafio é ter competitividade, isso passa por custo, né? A nossa empresa, ela fabrica celulose no hemisfério sul, mas a gente vende principalmente para o hemisfério norte do planeta, que é onde está o grande mercado consumidor. E lá também tem fábricas de celulose. Então, a logística é um elo extremamente importante da nossa cadeia, que faz com que o nosso produto chegue no Canadá, Estados Unidos, Europa, Ásia, de forma competitiva com as fábricas que lá estão instaladas. Daí a gente precisa realmente passar por um processo maior de desburocratização. Eu costumo falar que a gente deveria ter aqui no Brasil uma coisa que eu chamo de one-stop shopping, um lugar onde eu fosse lá e tirasse todas as minhas licenças e todas as autorizações. Porque às vezes você vai no corpo de bombeiro que pede uma coisa da prefeitura, que pede uma coisa do órgão ambiental estadual, municipal, federal, e da SPU, e cada um acha que o dele tem que vir na frente, você fica correndo de um lado para o outro, perde-se muito tempo ainda nessa burocracia, e a gente precisa trabalhar para modificar isso. Agora, quando a gente fala do universo feminino nessa área, eu ontem tive a oportunidade de falar numa outra live,
o número reduzido de mulheres em operação portuária e de marítimos é muito grande, é muito grande. Então, assim, nós, operadoras portuárias, representamos 1% de todas as mulheres que trabalham. Então, assim, é muito pouco ainda. Eu estava mencionando ontem, né? Quando se pega outras áreas também correlacionadas com a nossa. Prático tem 613 e tem apenas 13 práticas. Juiz do Tribunal Marítimo, você tem 7 juízes e 2 juízas. Quando a gente olha os conselhos de administração das nossas associações, a maioria deles tem 0 de representante, quando muito 1 ou 2. Então, a gente precisa ter e desenvolver a liderança feminina nos níveis maiores de gestão, seja das associações, seja das empresas. E, para isso, a gente precisa de empoderamento, a gente precisa poder falar abertamente num fórum como esse. Eu acho que realmente eu não posso dizer hoje que eu sinto, eu sofro preconceito, não, porque eu conquistei meu espaço, mas, assim, a duras penas. A Flávia Takafashi estava falando ontem, né? A gente não pode errar. Existem algumas coisas ainda que acontecem que, quando a gente é muito mais incisiva, você ainda ouve aquele tipo de piada de que a gente está precisando de um homem na nossa vida, de que a gente é Maria Machadão, sei lá o quê. Se o cara é muito incisivo, ele é machão, não é? E aí, você tem vários tipos de estereótipos que ainda rolam e que a gente tem que ficar o tempo todo tomando um cuidado muito grande, porque nós somos exemplos, a gente lidera pelo exemplo. Então, isso é muito importante na nossa profissão, como qualquer outra, mas eu acho que no nosso, como tem esse mundo ainda muito masculinizado, a gente precisa dar o exemplo para incentivar outras moças, outras meninas, mulheres, a realmente conquistarem o seu espaço, e daí porque a gente aceita participar de lives como essa e quer falar a nosso respeito, dar como exemplo realmente para poder incentivar, porque a diversidade, ela sempre agrega. Toda empresa que investiu em diversidade, ela obteve melhores resultados em termos de competitividade, de retorno financeiro, de melhora do ambiente de trabalho. Então, assim, inicialmente, eu penso que isso deveria passar por realmente ser meta. Na nossa empresa, na Suzano, não é, tá? Nós temos meta realmente para alcançar, porque se você não tem um programa, se você não tem um incentivo claro da liderança maior de que este deve ser um resultado a ser perseguido, simplesmente vão deixar com que as coisas aconteçam naturalmente. E eu estava justamente falando dessas estatísticas, né? Pelo número, esse gap que existe entre o feminino e o masculino aqui na América Latina ou no Brasil é absurdamente imenso. O Brasil ocupa a 92ª posição entre 153 países. Aqui na América Latina, nós ocupamos a 22ª posição entre 25 países. Melhoramos 1 ponto percentual por ano. Nesse ritmo, nós vamos levar 59 anos para diminuir essa distância que existe na equidade de gênero. Então, isso tem que ser uma luta realmente. Até que a gente, como o Clit falou ontem, que eu gostei muito, a gente tem uma indiferença de gênero, porque no final das contas o que importa é o bom profissional, é a pessoa que vai dar conta do recado. Eu acho que é isso. Muito bom, Patrícia, muito obrigada. A sua fala foi muito inspiradora e acho que deu um norte aí para o que a gente precisa buscar como sociedade portuária, né? Acho que, como você falou, as mulheres são maioria da população brasileira, mas não são maioria em uma série de ambientes. Então, há muito espaço para a gente conquistar, mas eu creio que no setor portuário tem sido uma crescente isso, uma tendência. Bom, senhores, agora e senhoras, agora nós vamos abrir para a fase de perguntas. Nós já temos várias perguntas aqui listadas e o primeiro a fazê-la é o Ricardo Molitzas, presidente do Conselho do Santos Export e diretor executivo do Sopesp. Ricardo, com você. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de ver esses depoimentos, porque eu acho, como a Gilmara falou, eu acho que hoje essa diferença é cada vez menor. Em alguns momentos até difícil de você identificar. Os machões vão existir sempre, né? Porque são estereótipos que existem, né? Num setor predominantemente masculino, mas isso tem mudado. E eu, ao longo da minha carreira, trabalhei com muitas mulheres. Trabalhei com mulheres em área operacional,
dirigindo caminhão, dirigindo empilhadeira. Tinha uma moça que trabalhou num terminal comigo, que o sonho dela era um dia ser operadora de portainer. Ela já estava no RTG, né? E o que você consegue enxergar com isso é, nesses casos operacionais, por exemplo, que o índice de acidente era muito menor quando você tinha uma mulher dirigindo e você tinha um homem dirigindo. Porque vem aquele sentimento, eu já sei tudo. E a mulher não, a mulher se dedica a aprender a fazer de forma correta. Em operações de logística hoje, você tem algumas funções e alguns trabalhos em centros de distribuição que já nem se pensa mais em contratar homem. É só mulher que trabalha nesses centros de distribuição, né? Seja na área de planejamento, na área de projetos, né? Engenheiras. Eu vi aqui a Mayara falando lá, engenharia de produção, já no caminho, né? Já querendo ir para esse lado. Patrícia também falou, embora o começo não foi diretamente, né, no Porto, mas área de comércio exterior, que acaba levando para isso também, como foi o meu caso. Lá atrás, eu comecei como office boy no setor de faltas e avarias. E aí você vai se apaixonando por esse mundo e vai andando, né? Mas aqui é mais um testemunho de eu trabalhei com várias mulheres ao longo da minha carreira, trabalho hoje ainda com vocês aqui, né, nos conselhos do Brasil Export, e realmente é muito bacana de ver essa mudança, né? Eu vi uma mudança, ela só perguntou, mas eu vou falar dela, Fernanda Pires. Fernanda Pires, eu conheci ela há muito tempo atrás, quando ela trabalhava junto com um jornalista chamado José Rodrigues, que era um cara que entendia muito de Porto. Quem conheceu sabe o que eu estou falando. Foi Gazeta Mercantil, depois Valor Econômico, quando a Fernanda começou a trabalhar com ele. Eu não sei se a Fernanda tinha ou não experiência anterior, mas a partir do momento que a Fernanda ocupou esse lugar, né, como jornalista especializada nisso, né, Fernanda falava do assunto como qualquer homem falava, ou seja, não tinha diferença. E às vezes até pior, né, porque às vezes Fernandinha cutucava a gente naquele ponto lá, exatamente onde a gente não queria falar, a Fernandinha ia lá e cutucava, né? Então, é muito bacana ver isso. E eu gostaria de ver, Patrícia já falou, Mayara já falou, mas Gilmara, Ana Calhau, qual foi o caminho de vocês? Quando vocês decidiram ir para o Porto? Né? Porque Ana Calhau, advogada, eu também sou, né? Por consequências, fui advogado, mas trabalho a minha vida inteira com logística e operação portuária, né? E a Gilmara também, qual foi o caminho que vocês seguiram para chegar a dizer, bom, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu gosto, é nisso aqui que eu vou investir? Parabéns para vocês mais uma vez. Meninas, vamos começar pela... Vamos fazer ao contrário, então. Patrícia fala primeiro, vamos da última para a primeira, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, eu comecei como secretária, né, nessa agência de navegação e operadora portuária. O meu chefe era o gerente geral, e ele me via sempre muito interessada de ler, de aprender, de querer. Patrícia, você está com o microfone, acho que desligou aí. Achei que eu tivesse aberto. Vamos lá, desculpa, de novo. Eu comecei como secretária, então, nessa área, né, numa agência de navegação e operadora portuária. E o meu chefe era o gerente geral. A gente trabalhava no escritório de frente para o Porto de Vitória, que eu vi os navios muito bonitos, e eu me interessava muito, eu perguntava muito, eu queria saber. Eu lembro até hoje, a primeira vez que ele pediu para eu ler um fax em inglês, aí eu falei assim, nossa, tem um tal de um vessel aqui, para mim, navio sempre foi ship, né? Aí ele falou assim, vessel é navio. Eu falei, tá bom. O vessel Lemergracht, or sub, eu acho que é ou submarino. Ele falou assim, or substituto. Submarino não vai carregar nada aqui. Eu falei, ai, meu Deus, comecei bem essa situação. Mas foi. Mas, enfim, e aí, como eu perguntava, e ele tinha essa facilidade de ensinar, ele me ensinou, inclusive, que a gente sempre deve ensinar realmente a qualquer outra pessoa, porque quando você passa o conhecimento, você fica livre para aprender outros conhecimentos e subir mais um degrau na sua carreira. E é isso que eu tenho feito ao longo dela todinha, né? E depois que eu já tinha aprendido todas as partes do escritório da agência de navegação,
ele me perguntou, você tem interesse de ir para o CAIS? E eu achei aquilo o máximo, eu ficava assim, maravilhada, eu falei assim, poxa, eu quero sim, eu quero aprender. E as pessoas costumam dizer, né, acho que hoje em dia até não é politicamente correto, mas todo portuário fala que isso é igual a cachaça, né? Tu vai a primeira e depois você não consegue mais parar. Eu realmente achava muito gostoso. Eu me divirto muito no meu trabalho. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Acho que é isso. A gente acaba indo pelo caminho, Ricardo, daquilo que traz felicidade para a gente, daquilo que nos entusiasma. E foi por isso que eu continuei seguindo assim, sempre aprendendo. Pessoal, só fazer aqui a parte da moderação, a parte chata da moderação, só para a gente aproveitar todo mundo, tem muita gente que encaminhou pergunta já, então se a gente puder ser bem breve para poder aproveitar ao máximo, eu agradeço. Maiara, está com você agora. Eu vou tentar ser breve, a minha história acho que é um pouco até engraçada. Eu acho que o Porto que me escolheu, não foi eu que escolhi o Porto, não, e muito bem escolhida. Eu fazia pós-graduação no Espírito Santo e tive um professor que trabalhava em Brasília. Esse professor, a gente teve uma discussão na pós-graduação, ele me desafiou, eu falei, não, eu tenho que mostrar para esse professor que o meu trabalho vai ser o melhor que ele viu na vida dele. Porque a gente achava que o trabalho não dava, era confuso a explicação dele, e ele me desafiou, ele falou assim, o mercado não vai te dar as coisas de mão beijada, o mercado vai te dar as coisas complexas desse jeito. Então, aquilo para mim foi meu primeiro desafio, assim, eu falei, nossa, meu trabalho tem que ser o melhor da vida dele. Então, produzi um trabalho, alguns anos depois, nem foi de imediato, alguns anos depois, ele fazendo uma seleção para a equipe que ia elaborar o Plano Nacional de Logística Portuária em Brasília, ele lembrou de mim, de tão impactante que foi a nossa discussão, e ele me convidou para fazer parte da equipe dele lá em Brasília. E quando ele fez o convite, ele me encantou. Ele falou, Maiara, o setor portuário hoje, pouca gente conhece, pouca gente tem experiência, é um setor muito restrito, e isso pode te abrir inúmeras portas. Né? E dito e feito, foi o que aconteceu. Eu não pensei duas vezes, eu trabalhava numa empresa privada, no Espírito Santo, no dia seguinte pedi conta, meu chefe falou, não tem como concorrer com uma oportunidade dessa, e 2 semanas depois estava com a mala debaixo do braço, chegando em Brasília, sem conhecer nada, tinha uma amiga, fui para a casa dela e me apaixonei. Como a Patrícia disse, é uma cachaça e daqui eu não saí mais. Boa, isso. Tá ótimo. Gilmara, próxima, como você começou? Gente, passa um filme, né, na cabeça em questão de instantes. Eu entrei aqui no Porto de Cabedelo em 2012, eu fui convidada para assumir o departamento jurídico da companhia, então entrei como coordenadora jurídica. Já atuava na área jurídica, inclusive era professora de faculdade, de cursos de nível superior, então acho que tinha sempre muito esse perfil, acho que um perfil muito didático, tanto de aprender como de ensinar. E aí, quando eu cheguei no Porto de Cabedelo, eu confesso que não sabia muito ou quase nada da atividade portuária, mas eu me dediquei, estudei, me especializei, e você estando dentro do departamento jurídico, você acaba tendo uma visão macro de tudo que funciona da empresa. Então, seja da parte operacional, seja da parte financeira, seja de todas as áreas. Havia um nível de confiança muito grande, eu sou muito grata por isso, onde me fez buscar cada vez mais entender como era o funcionamento do porto, e eu acho que isso despertou e plantou em mim essa vontade de ir estudar mundo afora essa atividade. Então, chegou a época, eu me lembro bem da MP 595, que depois foi convertida em lei em 2013, e eu estava aqui aos sábados convidando a comunidade portuária toda para entender o que era que estava acontecendo. Gente, é isso aqui que vai acontecer. A atividade dos portos, ela vai passar por essa mudança. Fizemos estudos aqui, eu me lembro das 600 emendas parlamentares da MP 595, e eu estava aqui dando uma aula para esse pessoal, para todo mundo entender o que era que estava acontecendo, e sempre muito ligada
a todas essas mudanças e essas normativas. E aí veio o convite, houve a saída do então vice-presidente da companhia, posteriormente a saída do presidente da companhia, eu assumi uma presidência temporária de 30 dias, através do Conselho de Administração, e voltei para o departamento jurídico. E em 2015 eu recebi o convite para assumir a vice-presidência do Porto de Cabedelo. Então, eu iniciei em janeiro de 2015 como vice-presidente. Em agosto, o então presidente do Porto, ele renunciou à vaga, e aí ele saiu do Porto, e eu assumi essa função interinamente, de agosto de 2015 até a data de hoje. Eu confesso que naquela época, quando eu recebi o convite para assumir a presidência do Porto, nós estávamos numa situação muito difícil de administração. Eu acho que uma das colegas falou aí, dificuldade de caixa, negociações tinham sido perdidas, então a gente vinha com o devido resguardo e o devido respeito de uma administração que ela não tinha sido muito proveitosa para o Porto de Cabedelo. Eu fiquei muito assustada quando assumi, quando recebi o convite, porque eu disse, se der certo, beleza, eu consegui fazer alguma coisa. Se não der certo, vai ser creditada a mim, toda essa bagunça que está aqui no Porto. Mas aí, no final de 2015, isso era agosto, final de 2015, a gente já estava com essa empresa superavitária em mínimo número. E aí veio, eu estava como presidente interina, veio o voto de confiança. No ano de 2016, o Porto de Cabedelo voltava a ser superavitário, com metas, com planejamento, com relatórios, com uma estrutura organizacional organizada, com diálogo entre todos os poderes e todas as entidades de fiscalização. O doutor Mário me recebeu milhões de vezes lá na ANTAC. Eu andava com aquele livrinho da ANTAC. A ANTAC antigamente publicava um livrinho onde tinha a norma. Eu estudava aquele livrinho em qualquer lugar que eu tivesse, numa fila. A gente estava ali, não era muito ainda adepta a essa questão do smartphone ou de qualquer outra metodologia. Era o livrinho mesmo que carregava na bolsa e ia ler as leis da ANTAC. Enfim, e aí vem essa trajetória aí de 2015 até hoje. Eu passei, inclusive, 3 anos sem vice-presidente, assumi a companhia sozinha. A estrutura da companhia cabe um presidente e um vice. Eu passei 3 anos sem ninguém de back, e aí só no final de 2018 é que foi indicado uma outra pessoa, e aí hoje a gente tem esse quadro completo para fazer um bate-bola legal, mas dando continuidade aí, cada tempo é um desafio que se renova, né, que se restabelece. Mas confesso que eu sou muito grata por ter passado aí, ter sido muito bem recebida em todos os lugares, seja na esfera de ANTAC, então o Ministério dos Portos, o Ministério dos Transportes, o Ministério da Infraestrutura, que a gente acompanhou aí todas essas mudanças, e os muitos colegas presidentes de portos, que sempre foram grupos assim atenciosíssimos para estar compartilhando com a gente e fazendo sempre a gente crescer e aprender muito na área. Então, acho que um pouco do resumo é isso aí. Muito obrigada. Agora, Ana, se a gente puder tentar ser um pouquinho mais breve, só para... A gente está com uma série de perguntas, as inscrições já terminaram, gente, por conta do tempo, então a gente precisa seguir. Nas próximas perguntas, eu vou anunciar quem fará. Eu peço para que dirija a pergunta para uma só participante, para que a gente possa otimizar o tempo. Ana, com você então, como você chegou até aí? Obrigada pela oportunidade. Primeiro, queria falar com o meu amigo Murilo Barbosa. Tudo bem, Murilo? Bom que você chegou. Mário está aí também, um amigo, um colega. Eu vou dizer a vocês que eu tive um sonho muito grande, um desejo, que era ser juíza. E com isso me fez estudar muito, muito, muito. O concurso para juiz federal são 18 matérias, e uma delas de direito público imensa, era na área pública, arrendamento, concessão, permissão, outorga, de todos os segmentos. E em 2002 eu cheguei na presidência da República e trabalhei no Gabinete de Segurança Institucional, como eu falei, no Conselho de Defesa Nacional, que cuidava da faixa de fronteira inteira terrestre, junto com o almirante Murilo Barbosa. Então, o ministro de Estado dizia assim, você é uma advogada de 1001 utilidades, porque eu tinha que falar e assessorar ele e a todos os segmentos na área portuária,
na área indígena, na área de segurança da informação, na área de mineração, enfim, de vários segmentos. Então, assim, esse meu sonho, esse meu desejo me ajudou muito. Quer dizer que, com muita humildade, o conhecimento que eu tive que adquirir ao longo da vida, estudando, me contribuiu muito, muito, para que eu pudesse ter assim, uma visão muito grande e a importância do que seria o setor de logística. Passei pelo Serviço Geológico do Brasil como consultora jurídica, lidando na área de mineração muito grande. Quando eu recebi o convite do Almirante Murilo para ir para a ANTAC, e fiquei lá bastante tempo, Mário Povia, meu amigo, a gente estava o tempo inteiro junto, discutimos vários segmentos, e não só na parte portuária, como na parte de navegação. Participamos de muitas propostas de resoluções da ANTAC com discussões maravilhosas. E era assessora técnica do Murilo, como fui do Fernando Fialho, também era o diretor-geral na época. E ali a gente trabalhava assessorando na discussão dos votos do colegiado da ANTAC. E, assim, fascinantemente, eu tenho assim uma alegria de gostar muito da área de logística, da área portuária e da área de mineração. Tive a oportunidade, pelo ANTAC, de participar de grupo de trabalho para discutir a situação do embargo do sal no Rio Grande do Norte. Eu fui no Porto William. Então, assim, eu já fui na Antártica, porque trabalhei com a Marinha para poder ajudar a criação do arquipélago São Pedro e São Paulo para o aumento da área territorial brasileira. Então, eu tinha que aprender o que era uma linha pontilhada no mapeamento disso. Então, assim, eu digo a vocês, é um setor fascinante, eu acho, assim, de uma importância, porque a gente tem a alegria de estar contribuindo, participei muito de elaboração de política pública, projetos de lei, e hoje eu me sinto muito feliz de estar na ponta, na execução, né? Enfrentando todas as dificuldades e os desafios, e implementando tudo que está sendo idealizado numa melhor política de logística no nosso setor e no Brasil. Então, acho que eu fui bem sincrética o que eu pude fazer. Foi super Obrigada pela oportunidade. Foi super sintética, mas com muito peso. Parabéns aí pela sua trajetória, Ana. Bom, seguindo aqui os trabalhos, vamos agora ouvir a pergunta do Gesualdo Silva, presidente do Suexport e da ABTP. Gesualdo, peço que dirija a pergunta a uma das convidadas, por favor. Tá, muito obrigado, Fernanda. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todas aí, a Maiara, né, a Gilmara, a Patrícia, a Ana Calhau. De fato, vocês são verdadeiros exemplos de executiva. E aqui não estou falando por ser mulheres, estou falando por serem executivas, né? Vocês demonstraram aí um completo domínio das atividades, das responsabilidades que vocês têm, né? Eu, na minha trajetória, eu trabalhei com várias mulheres, inclusive no Banco do Brasil, executivas também, e vi nela e vejo em vocês uma coisa em comum, né? Parece que o que menos preocupava vocês é a questão da desigualdade. Eu acho que vocês nem perceberam que tinha desigualdade e foram para cima. Eu acho que é aí que é o segredo da mudança, o segredo do sucesso, né? A mudança parte de vocês, não parte, vamos dizer, de nós aqui do lado de cá, né? Parte de vocês. É claro que tem a chamada de consciência, e nós vemos isso, e nós sabemos disso, né? Então, eu parabenizo para vocês, sobretudo, por conta disso. E eu pergunto, né, ontem a pergunta que eu fiz também, e a Patrícia até respondeu, eu vou passar aqui para a Maiara, né, ciente da Maiara que ainda, infelizmente, existe ainda essa diferença, essa desigualdade, né? E você que está numa posição, vamos dizer, privilegiada, que chegou lá, que trilhou esse caminho, e isso não foi obstáculo, né? O que você tem procurado fazer, fomentar, sobretudo aí na CDC, né, para motivarem as demais mulheres ou as demais pessoas, de uma forma geral, a acreditarem nos seus ideais, a ir atrás, a passar por cima dessas coisas. Muito obrigado. Obrigada, Gesualdo.
Queria até agradecer aí as demais associações. Agora eu, como presidente da ABEP, desde maio do ano passado, já aí quase completando um ano, a gente criou uma proximidade muito grande entre as associações. Isso a gente não tinha no passado. Por muitas vezes me perguntaram assim, mas a ABEP é associação nova, né? Aí eu falo, não, é a mais antiga do país. Agora, a recente fez 63 anos. Então, acho que isso mostra um pouquinho, Gesualdo, do meu objetivo, do que eu tenho feito aqui, né? Eu estou nas redes sociais aí, principalmente no LinkedIn, divulgo bastante o trabalho que está sendo feito aqui, troco muitas ideias, tanto no Conselho Feminino agora, do Brasil Export, mas eu procuro muito, assim, hoje não por conta da dificuldade pandêmica, né? Mas eu sempre procurei dar muitas palestras em universidades. Eu acho que isso lá no Espírito Santo eu fiz muito, aqui no Ceará eu fiz algumas vezes, de incentivar outras mulheres e, por que não, os homens também a entrar nesse ramo de infraestrutura e o ramo portuário. Pouca gente conhece, pouca gente sabe o que é um porto. Eu passei por isso aqui em Fortaleza, quando eu vim para cá, falei com alguns colegas que tinham sido convidados para assumir aqui o porto, e o pessoal, aonde? Se refere ao porto concorrente, mas não conhecia, e às vezes não sabe o que é feito num porto. Então, acho que um trabalho muito interessante que a gente faz, eu administrava isso na época da Codesa também, o programa de visitas do porto, e sempre que possível fazer questão de participar e falar para as pessoas como funciona o porto, incentivar as pessoas a entrar nessa área, principalmente as mulheres também, que chegam muito receosas, acham que o setor principal para elas vai ser um RH, uma outra área mais administrativa, mas elas precisam dar esse exemplo, como eu vi ali o exemplo da Patrícia, o exemplo de outras mulheres gerindo cargos importantes, e correr atrás desse sonho, né? Acho que é o que a gente pode fazer, divulgar a nossa imagem e incentivar outras mulheres também a desejar aquilo e mostrar que é possível, sim, né? A gente almejar um cargo de gestão e na área de infraestrutura, por que não, né? Acho que é isso. Obrigada. Está respondido, Gesualdo? Está super respondido, Mayara. Bom, na sequência, vamos ouvir aqui a pergunta do João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito de Santos, conselheiro nacional do Brasil Export. Por favor, sua pergunta, Papa. Boa tarde a todos, boa tarde, Fernanda, você que está conduzindo aqui o evento de hoje. Quero cumprimentar todas as mulheres que participam desse novo ambiente no setor de infraestrutura, cumprimentar a Ana Paula, a Gilmara, a Mayara, a Patrícia, pelos belos depoimentos que foram feitos. E, na verdade, Fernanda, eu queria mais fazer até uma provocação do que uma pergunta nesse momento. Você conhece um pouco da minha história, e eu tive uma história longa aqui em Santos, trabalhando com setores que são relacionados à área portuária, né? Fui secretário de Meio Ambiente da cidade, fui secretário de Planejamento antes de ser prefeito. E um tema que sempre me interessou muito, você sabe disso, cobriu como jornalista e sempre me preocupou muito, foi a relação do porto com a cidade. Quando eu falo relação porto-cidade, não me dirijo apenas às questões de infraestrutura, de obras, enfim, mas toda a relação, o conjunto de relação do porto com o ambiente construído, a relação do porto com o meio ambiente, a relação do porto com as pessoas, com a sociedade onde ele se insere. E eu penso que essa crescente participação das mulheres no setor portuário, além de todos os demais aspectos que já foram abordados, estão sendo abordados durante essa semana, traz assim uma característica nova e muito particular da forma como as mulheres cuidam das coisas, tá? Então, eu quero saudar esse crescimento da participação das mulheres na gestão, no comando, não só nas atividades administrativas, mas, sobretudo, no comando, na liderança, porque tenho certeza absoluta
que, na medida em que essa participação aumenta, nós teremos um cuidado, um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso, eu posso até usar esse termo, em relação à comunidade, às comunidades do entorno dos portos brasileiros. Digo isso porque vivi muito essa experiência, me incomodou muito em alguns momentos da história aqui de Santos. A atividade portuária em si, ela é uma atividade árida, né? Você se recorda, há uns anos atrás, se dizia que o Porto de Santos vivia de costas para a cidade. Isso, com o tempo, foi mudando, essa relação foi mudando, mas eu acho que ainda há muito espaço para que ela seja melhorada. E acho que, através de uma maior participação das mulheres, nós teremos avanços expressivos nessa matéria. Então, como eu disse, isso não é bem uma pergunta, mas é uma esperança que eu tenho para que todas vocês, mulheres, que hoje têm atividades importantes de comando, possam, de fato, melhorar essa relação que eu tenho certeza tem muito ainda a melhorar. Ótima contribuição, Papa. Obrigada. Já que você não dirigiu pergunta a nenhuma das palestrantes, eu vou seguir aqui por uma questão de que a gente precisa ouvir os demais, né, os membros conselheiros, mas eu corroboro a sua visão. E se alguma das convidadas quiser falar sobre isso também, reiterar, fique à vontade aqui. Eu vou passar agora a pergunta para o Ted Lago, conselheiro... Fernanda, rapidinho, só, desculpa, já que você deu a palavra, eu vou falar e não vou tomar muito tempo não, porque eu sei que a gente está apertado. Mas eu concordo com os pontos que o Papa trouxe, e eu vou te dizer... Travou? Patrícia? Bom, acho que a Patrícia caiu. Travou aqui para a gente também. Bom, enquanto ela se reconecta, eu vou seguir aqui com a programação. Depois, quando ela voltar, a gente retoma. Tudo bem, Papa? Quarta questão é do Ted Lago, conselheiro do Nordeste Export, presidente do Porto de Itaqui. Ted, é com você, por favor, dirija a pergunta a uma das palestrantes. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Não irei saudar homens hoje, apenas as mulheres. Fernanda, parabéns pela condução. As amigas Ana, Maiara, Patrícia, Gilmara. Eu tenho o privilégio de conviver com essas mulheres, né? Tenho aprendido muito profissionalmente aí nesses anos aí. A Gilmara desde 2015, éramos tão jovens, né, Gilmara, naquela época. Hoje a Maiara me arrasando, já me colocando no grupo de velhos, né, com 50 anos de idade, mas tudo bem. Ela ainda bem curta a sua juventude aí. Saúdo também a Beth, né, minha querida amiga, que saúdo todas as demais mulheres presentes, e os homens também, em nome da Beth, né. Eu acho que realmente tem sido alguns destaques, antes de fazer a pergunta, o número rápido que está aqui, de 48% dos nossos quadros gerenciais estão com mulheres, né, na área de planejamento, 65%, na área de finanças, 50%, no quadro, de maneira geral, 34%. Né. Temos feito esse trabalho, estamos com um projeto agora de diversidade junto ao Instituto Etos também, ajudar aí num conceito, né, que as pessoas possam, independente do gênero, escolhas, possam ter um ambiente saudável, de dar o máximo de si, tanto pelo nosso porto, aqui pelo Estado, mas pelo país. A pergunta que eu faço é se alguma, talvez, Maiara, Gilmara também, se tiver, em algum momento, sentiram um preconceito em alguma relação, em algum fato na área operacional, no porto, pelo fato de serem mulheres, né? E como vocês reagiram a isso, né, durante a carreira de vocês? Eu sei que é uma só, mas acho que merece... Eu queria ver pelo menos de duas aí, já que a Patrícia, não sei se ela está me ouvindo, a Patrícia também tem uma relação excelente aqui, um projeto belíssimo que estão fazendo aqui de um berço. Ela é dura, às vezes, muito dura comigo, às vezes, mas jamais perde a ternura. Então, acho que por isso que nós usamos super bem essa relação. Mais uma vez, um grande abraço e um beijo a todos vocês, que eu guardo com carinho no coração, todas essas amigas que eu tenho aqui no setor portuário. Vamos lá, então, meninas. Bom, se puder ser em 1 minutinho, para a gente poder colocar a Patrícia... 30 segundos. Agora aí. Ted, desculpa aí pela idade, mas tem 50 e 50. Tem 50 com a sua cabeça e tem 50 que não tem a cabeça muito fechada.
Não vou dizer que foi um preconceito, mas mais um susto, né? Quando eu fui subsecretária de Estado, aconteceu em algumas reuniões chegarem empresários para desenvolver projeto lá no Espírito Santo e marcaram a reunião com a subsecretária. Aí, quando eu entrei, aí a pessoa já olha assim para trás de você e fala assim, cadê, né, a subsecretária? Eu tinha 28 anos, 27, 28 anos, então era mais aquele susto, impacto inicial, a pessoa começa a falar meio com desconfiança, mas depois que você começa a decorrer o tema e mostra sua técnica, isso aí vai acabando. Eu acho que é mais a nossa postura que não permite que haja esse tipo de preconceito. E quando eu entrei no setor portuário, a maioria de vocês já me conheciam mesmo, já conhecem meu histórico, a gente também se conheceu na época da CODES, ou um pouco antes, né? E isso não teve nenhum preconceito dos meus colegas, mas nessa época de governo do Estado mesmo. Isso, rapidamente. Obrigada. Vamos lá, Gilmara, se também puder, em 30 segundos. Posso contribuir um pouco. Eu acho que, tentando rapidamente, até fazer uma síntese muito interessante com o que o Papa falou, né, dessa questão da interação porto-comunidade, eu acho que a gente acaba que herda um pouco dessas problemáticas no entorno do porto, e quando você está iniciando o seu processo de gestão no porto, você absorve e as pessoas tentam lhe imputar aquela falha, aquela problemática, a sua gestão que ela mal iniciou e você está herdando todos aqueles problemas. E aí, para ser bem específica, eu me lembro aí de um fato que o país todo enfrentou, que foi a greve dos caminhoneiros, e fazendo até um link com a resposta com a pergunta do Papa anteriormente, o nosso papel ele é realmente de dialogar com toda a comunidade portuária, sindicatos, caminhoneiros e pessoas que invadem áreas portuárias que estão ociosas ainda, passíveis de arrendamentos, e dentro dessa temática, dessas problemáticas que elas não são inerentes diretamente ao porto, mas sim ao seu entorno, e você acaba sendo responsabilizado por algumas questões. Então, eu já tive, sim, bem no início dessa nossa trajetória aqui, algumas situações de preconceito com essa, acho que mais ligado à parte realmente de parte operacional. Eu me lembro de um caso muito emblemático, onde houve um pedido expresso de um representante de um sindicato que mal me conhecia, e aí ele mandou um e-mail para o governador da época pedindo, olha, retira essa presidente porque ela não sabe de nada. E aí era uma greve que estava acontecendo de caminhoneiros, não era questão de gestão. Você não é responsável por algumas coisas que elas estão acontecendo, mas refletem diretamente na administração do porto. E eu te confesso que fico muito feliz, muito satisfeita desse relacionamento que foi construído ao longo do tempo, especialmente pessoas que a gente sabe dessa conduta do passado, que olham agora e lhe respeitam enquanto gestão, enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto administradora, ao ponto de dizer, não tem administração. Gente, eu não estou aqui querendo fazer missa de corpo presente, mas uns depoimentos positivos, bem diferentes daquilo que você escutou no passado. Então, são coisas que elas marcam, mas de uma forma positiva, porque hoje a gente vê o desenrolar e o desenvolver da situação e as pessoas compreendendo o que você faz pelo porto e o que não é da tua responsabilidade, mas que ainda assim você veste a camisa, dá o sangue e está ali envolvido para poder resolver. E isso acho que gera muito mais respeito e muito mais confiança no seu trabalho. Então, são esses percalços mais que faz a gente crescer e se consolidar, se propõe. Acho que é isso. Ótimo. Obrigada. Só mais 10 segundinhos, prometo ser muito... Vamos lá. Uma situação, lembrei agora que eu passei recente com a Companhia Docas do Ceará. Surgiu alguns comentários na mídia local, por que não era cearense. Então, não foi diretamente, né, mas alguns políticos se questionaram por que não cearense. Falei que a gente vai tirar os cearenses do resto do Brasil todo. Se eu só posso atuar no meu estado, né, e o cearense só pode atuar no Ceará, a gente vai tirar os cearenses metade do país para. Mas é um preconceito, mas a gente não absorve isso, não. A gente passa por cima que até esquece dessas situações.
Legal. Bom, a Patrícia voltou, está conectada novamente. Então, Patrícia, se você quiser fazer um comentário sobre a relação Porto-Cidade, uma meio mulher... segundo. Vamos lá, fica Vou ser bem breve mesmo. Está chovendo muito aqui no Espírito Santo e a internet caiu aquela hora. Mas o que eu estava dizendo é assim, quando a gente vê na televisão, nos filmes de gangster, sempre temos cenas ruins nos portos, né? Tráfico de drogas, prostituição, coisas escusas. Então, normalmente a sociedade não tem uma visão muito boa dos portos, sempre tem uma desconfiança de que é um lugar sujo, de que é um lugar ruim. Então, eu acho que essa relação porto-cidade, ela tem que ser uma troca. A gente tem que, cada vez mais, se aproximar da comunidade e trazer realmente a comunidade para dentro do porto para ter uma integração maior. A gente precisa entender quais são as demandas do lado de lá, vivenciar, se aproximar. Não adianta fingir de que o problema não nos diz respeito, porque diz, e a gente precisa trabalhar em conjunto para ter uma harmonia maior. A gente desenvolveu isso muito aqui em Porto Céu, em Aracruz, e olha que a comunidade não era fácil. A gente estava falando ali de índios, de quilombola, de MST, de colonos. Então, assim, era um mix muito grande que a gente conseguiu fazer essa aproximação. E hoje eles têm orgulho do Porto, têm desejo de trabalhar lá conosco. Então, eu acho que é possível e que devemos buscar sim, Papa. Ótimo, ótimo, muito bom. Vamos seguir aqui a quinta questão vem de Angelino Caputo, presidente do Brasil Hack Export, diretor executivo da Abitra. Está com você, Caputo. Oi, estou aqui. Começando também parabenizando aí essas nossas excelentes gestoras portuárias, né? A amostra foi muito bem escolhida aí. Para ser mais objetivo, eu vou perguntar para a Patrícia, tá? Na verdade, eu não sou especialista nessa questão de desigualdade de gênero e tudo mais, mas eu tenho a sensação de que a coisa se agrava mais no topo da pirâmide, né? Na Abitra, por exemplo, nós somos lá na equipe técnica e gestão média 15 pessoas, nós estamos ali dividindo meio a meio, homens e mulheres. Mas quando chega no conselho de administração, nós temos 8 homens e uma única conselheira, que coincidentemente é a Patrícia. Então, assim, do que a gente vê aí, às vezes, discussão de universidades e de outros aspectos, o pessoal, às vezes, vem com a teoria de cotas, né? Cota para negro, cota para mulheres. E aí, na sua avaliação pessoal, você acha que isso é uma coisa válida de ser aplicada, mesmo que numa fase temporária, até as coisas se equilibrarem, ou as coisas vão acontecer naturalmente? Esse mecanismo das cotas é válido? Perfeito, Angelino. Ontem eu tive realmente a oportunidade de falar um pouco na live sobre isso. Lá na Abitra, realmente é só eu de conselheira. Na ABTP, você tem 2 conselheiras, não suplente. Na ATP, sou eu como presidente e também mais uma conselheira. E aí você vai, Abratec 0, FENOP 0, ABTL 0. É uma desigualdade muito grande, considerando o que é a população brasileira, né? E a nossa já representatividade no setor. Dentro da Suzano, a gente criou metas e não cotas, tá? Então, a gente tem algumas metas para alcançar, não a respeito apenas de gênero, mas também questão de raça, de PCD, de buscar realmente a diversidade, porque a gente realmente acredita que isso vai agregar muito ao nosso negócio. Então, dentro dessas metas, por exemplo, tem várias ações. Essas ações elas foram cuidadosamente estudadas de acordo com o perfil da nossa companhia, dos locais onde a gente atua e o que era o nosso objetivo, o que a gente queria buscar. Mas, por exemplo, uma das minhas metas é para toda nova contratação trazer, no mínimo, 50% dos currículos com essa diversidade, representando negros, índios, quilombolas, amarelos, mulheres, pessoas com deficiência, para que a gente desse a oportunidade a essas pessoas de participar do processo e daí, sim, com a sua competência, conquistar a vaga. A gente não criou uma cota para não tirar o mérito, que a gente também valoriza muito a meritocracia, de ninguém. A pessoa vai conquistar a vaga pelo mérito, mas a gente quer pelo menos dar a chance. E aí, antes, o discurso era assim, poxa, mas eu não consigo encontrar
negros com formação no que eu estou procurando, nada. A gente foi atrás de ONGs especializadas nisso e não tem um currículo que você não peça, com doutorado, com mestrado, com o que você quiser, que eles não vão te apresentar alguém que tenha um perfil compatível para o cargo que você está buscando. Então, eu acho que passa por a gente realmente ter um compromisso de criar mecanismos que façam com que a gente proporcione essa entrada maior de diversidade nas nossas empresas e nas nossas associações. Muito obrigada, Patrícia. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Quem a fará é o Fábio Silveira, conselheiro do Nordeste Export. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todas e a todos. Serei bem objetivo. Eu vou saudar todas as nossas meninas aí no nome da doutora Maiara, presidente aí do Conselho Feminino. Bem, aproveitando um pouquinho a novidade trazida agora no dia 22 de fevereiro pelo decreto, falou sobre a qualificação dos empreendimentos. Vou fazer uma pergunta para a doutora Ana Paula, nossa diretora da CODEBA e um dos nossos pilares femininos aí em questões portuárias, e eu gostaria que a doutora Ana Paula nos brindasse um pouquinho sobre essa novidade que é o projeto de desestatização da CODEBA, puxando um pouquinho também para a questão do porto, do ponto de vista estratégico, porto de Aratu-Candeias, pelo fato de ser aí, estrategicamente um dos principais polos logísticos da indústria petroquímica. Obrigada, Fábio, pela a pergunta e a oportunidade para a gente falar sobre a CODEBA, esse processo de desestatização inicialmente. Primeiro, assim, nós somos dentro dessa linha que está sendo traçada como política de governo para desestatização, nós ainda estamos iniciando todo o processo e conhecendo o processo. Não existe, assim, nenhum modelo ainda consagrado para que a CODEBA vá perquirir a forma como é que vai ser traçada essa desestatização. Mas é importante enfatizar que há um compromisso com o governo, com a CODEBA, de manter a segurança jurídica aos seus arrendatários ali dentro localizados, em nossos portos organizados, como é também traçado também na CODESA e em Santos, que também vai vir nesse programa de desestatização. Então, não há interferência que possa ensejar de alguma maneira negativa essa situação da desestatização e com o desenvolvimento estratégico para o setor, principalmente de petroquímico, ali dentro do polo petroquímico, ali em Aratu, especificamente. Aliás, a gente recentemente passou por um processo grande, importante, relevante, que foram os leilões ocorridos em dezembro, do ato 12 e o ato 18, em que o vencedor, a CS Brasil, vai celebrar o contrato de arrendamento em breve. O processo foi homologado, adjudicado e homologado, foi publicado hoje o ato 18 e em breve também será o ato 12. Então, assim, é importante a relevância para o Porto de Aratu, em que há uma confiabilidade do mercado, uma credibilidade, uma transparência no mercado que acredita no setor e continua investindo. A gente viu no leilão, por exemplo, que a gente conseguiu, nesse processo, o vencedor ganhou o ato 12 e o ato 18 e tivemos 62 milhões nesse processo de leilão. Então, isso é um fato importante para mostrar que, estrategicamente, em que pese a gente está trabalhando essa desestatização, não está retirando, dentro do modelo da desestatização, a permanência dos arrendatários. Com relação a indagação que você fez da importância logística na área petroquímica ali dentro, a gente tem como arrendatários em Aratu players importantíssimos, a Braskem, a Ultracat, a Equimar, a Vopac e a Fafem, que está fazendo o subarrendamento para a Procgel. A gente sabe que
Ali em Aratu, a nossa parte de arrendamento, Aratu foi criada para dar suporte para a atividade industrial, né, do polo industrial de Camaçari. Então, a gente já tem a capacidade e aptidão dentro de Aratu. A gente vislumbra a importância desse segmento, vindo a BR do Mar, por exemplo, na cabotagem, o longo curso. A gente identifica áreas importantíssimas e estratégicas, estamos conversando internamente, eu tenho recebido também o mercado no interesse de buscar investimento ali dentro em Aratu, na área de banco e marítimo. Então, assim, eu acho que é um lado estratégico, a gente sabe que é uma demanda reprimida, a gente tem conversado com o arrendatário, uma maneira em que a gente adota como uma política muito transparente, como autoridade portuária, ter esse diálogo, essa junção de interesses e propósitos específicos para desenvolvimento econômico para o Estado brasileiro, principalmente para a região Nordeste. E a gente entende que a Bahia é um segmento, é uma área, Aratu é um potencial muito grande para poder desenvolver e trazer maior competitividade. Então, a gente traça nesse sentido, a gente vem conversando com o arrendatário, que está já muito evoluído, para aumentar um terceiro PIA ali dentro, nesse segmento. Estou falando isso agora, a gente vem estudando, você está participando, né, Fábio? A gente sabe disso. Então, assim, isso é a maior resposta que o mercado acredita nessa visão da logística, do crescimento e a segurança jurídica. Então, assim, é estratégico para a gente e a gente está buscando a melhor forma para atrair esse mercado cada vez mais no setor de petroquímico em Aratu. Acho que Obrigado, Ana. Parabéns aí pela excelente gestão e aproveito já para desejar esses bons fluidos e energia também para o nosso querido amigo Dr. Ted Lago, que no início do mês que vem também enfrenta aí uma bateria de leilões. Um abraço a todos. Mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos. Bom, vamos seguindo aqui para o encerramento com a última pergunta. Depois, obviamente, vamos ter as falas finais. Quem faz a última pergunta é o Flávio da Rocha Costa, conselheiro do Santos Export. Flávio, por favor, a quem você direciona a pergunta? Olá, tudo bem? Fernanda, Patrícia, Maiara, Ana, Mara. Bom, a minha pergunta, na verdade, é um complemento da pergunta do Caputo. E aí eu vou seguir aqui com a Patrícia, além de colega da Brasil Export agora, né? Patrícia, colega também de operação de celulose no Porto. E aí, falando um pouco do assunto, aqui lógico, aqui na empresa, a gente tem bem equilibrado quando a gente fala de operação do escritório, né? Com quase 50% é o público feminino, 50% masculino. E a minha pergunta é mais na parte operacional. Essa parte operacional a gente tem bastante dificuldade de conseguir mesclar e atrair mais a mulher para fazer a operação. E quando a gente consegue atrair, tem uma dificuldade de manter, tem uma dificuldade de conseguir engatar isso, principalmente quando a gente fala num setor onde você tem um sindicato muito forte, né? Aí minha pergunta é mais focada nessa parte de operações. Como que você vê isso? Como que você trabalhou isso na época, quando você geria ali a Portocel, com relação a esse assunto? Você tinha esse problema com o sindicato? Você tinha dificuldade com... Você conseguiu tratar esse assunto? Seria mais esse complemento. Flávio, existe uma diferença grande quando a gente está fazendo um trabalho desse num terminal privado versus num arrendado. Então, eu vou até, você me pediu um exemplo do Portocel, mas eu vou até usar um de Santos agora, né? Na margem direita, a gente tem que usar avulso, e aí, obviamente, elas teriam que passar por um concurso do OGMO para conquistar esse espaço. No Espírito Santo, a gente fez um concurso há muitos anos atrás, entraram poucas mulheres, algumas não ficaram, mas é um percentual muito baixo que realmente se interessou, e eu acho que passa um pouco por aquilo que eu falei, de ter uma visão ainda muito negativa do porto. Já na margem esquerda, lá na DPW, onde a gente tem a operação do Vértere, nós conseguimos atrair muitas mulheres. Hoje, a DPW como um todo já tem 100 mulheres em posições operacionais,
A gente tem operadora de empilhadeira de pequeno porte, de grande porte, a DPW tem operadora de RTG lá na parte de containers, nós temos operadora de ponte rolante dentro do nosso armazém, conferente de carga, vistoriadora. Então, assim, e vou te dizer, fantásticas. Alguém já tinha mencionado aqui, né, o número de acidentes é muito menor, a forma como elas cuidam dos equipamentos é diferenciado, com uma flanelinha, com um paninho, não fica lixo para trás, é muito diferenciado mesmo, sabe? E a gente está tentando fazer um trabalho justamente para que haja uma propagação disso entre a própria rede de relacionamento dessas pessoas para atraírem várias outras pessoas. Então, assim, quando você está num terminal privado, que você está contratando a sua mão de obra própria, é mais fácil de você fazer isso. Na margem direita, se você for tratar com questão de capatazia própria, você vai ter que construir isso com o sindicato. Aqui no Espírito Santo, a gente já conseguiu vencer isso muito, muito rapidamente, tá? Mas isso se deve a muitos anos de relacionamento, de muito bom relacionamento com todos os sindicatos. Pra vocês terem uma ideia, em 2018, quando a Estiva completou 100 anos, eu fui a única executiva, entre homem ou mulher, que foi homenageada pelo sindicato. Então, a gente vem construindo isso ao longo do tempo. Quando você precisa passar por um treinamento, por uma situação nova, você chama os dirigentes, você explica o que é e você engaja todo mundo. É um trabalho de formiguinha, mas que dá resultado. Então, eu gostaria até de propor ao comitê, acho que é a Maiara, né, que preside no Brasil Export, da gente começar a fomentar esse assunto, principalmente, como você citou, Patrícia, da situação do Ogmo, porque a gente, quando iniciou as nossas operações ali em Santos, a gente conseguiu contratar, se não me engano, duas mulheres, uma para ponte rolante e outra para empilhadeira, e assim, foi insustentável mantê-las, né, pela pressão, seja do sindicato, seja da situação. Então, acho que foi um desafio, de repente, da gente começar a pensar, plantar aí uma semente para esse assunto, tá bom? Bom, Flávio, obrigada. Bom, senhoras e senhores, nós vamos agora cada uma das convidadas tem aí 2 minutos eu sugiro pela Patrícia, que foi a última a fazer a abertura, Maiara, Gilmara e... Obrigada. Vamos lá, Patrícia. Bom, meu gratidão, realmente, desse fórum, elogiar, agradecer os colegas aqui que prestigiaram, vejo muitos conhecidos aqui na telinha, obrigado por vocês terem ficado aqui. E dizer para vocês que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas mais do que a comemoração de reflexão, por isso que a Brasil Export está fazendo ao longo da semana todos esses seminários, trazendo à luz a questão feminina para essa discussão, porque, no final das contas, a gente ainda tem 11 meses e 29 dias do ano em que nós estamos atuando em todos os setores de forma extremamente profissional, independente do gênero. Então, essa discussão não pode ficar restrita a um dia ou uma semana. A gente tem que realmente incorporar e fazer as coisas acontecerem e mudarem. Nós estamos aqui para fazer isso. Obrigada. Patrícia foi tão maravilhosa na fala dela que eu fiquei até acanhada agora de falar. Eu só vou falar o que eu já falei. Eu gostaria que o nosso exemplo aqui, como a Patrícia serviu de exemplo para mim, eu queria que nós três fôssemos exemplo para outras mulheres, meninas, para todas, que é possível chegar lá, é possível ter um cargo de gestão, e é só seguir em frente, segue os seus sonhos, com bastante estudo, bastante dedicação. Acho que a gente é um pouco mais exigida na questão de conhecimento técnico, na questão de formação acadêmica, acaba que o mercado exige um pouco mais isso da gente do que dos homens, mas eu acho que a gente está no caminho certo, a gente está trilhando aí, existem grupos como a UITSA Brasil, o InfraUma, que estão aí para poder apoiar o desenvolvimento feminino. E achei excelente a opção aí da Suzano de não criar cotas, não criar determinações, mas sim metas, né? Isso eu acho que pode desenvolver e dar oportunidade das pessoas
crescerem e se apresentarem dentro dos seus projetos. Às vezes o que falta para as pessoas é a oportunidade mesmo de se fazer aparecer e de se fazer conhecido. Então, parabéns aí à equipe da Suzano por esse projeto, e eu acho que é uma coisa interessante para a gente levar aí para dentro do grupo também do Brasil Export, o Conselho Feminino, a gente tentar implementar esse exemplo em demais empresas também. Obrigada e boa tarde a todos. Obrigada, Gilmara, com você agora. Acho que só agradecer mais uma vez a oportunidade de participar desse encontro, né? Encontro tão maravilhoso, com colegas aí da nossa mais alta estima e admiração, e também agradecer a presença de todos que acompanharam conosco. Queria cumprimentar em especial nesse momento o doutor Aloísio. Eu vi no chat ali agora um recadinho do doutor Aloísio, uma pessoa que a gente tem uma consideração muito especial. Parabenizar a Brasil Export. Eu estava no evento ano passado em Brasília, quando nós ouvimos o anúncio, né, da criação do Conselho Feminino, e que grande e que belíssima ideia e oportunidade de a gente estar fazendo essas reuniões, interagindo, e esse grupo tão conceituado de gestoras, de pessoas de diversos setores, onde a gente tem se reunido para discutir questões técnicas, e acho que a tendência, são os primeiros encontros, mas a tendência é realmente crescer, e esse grupo aí via colaborar muito mais dentro do setor. Então, de resto, só agradecer, me colocar à disposição, colocar o Porto de Cabedelo à disposição, para que a gente possa sempre estar participando, colaborar, trocar alguma ideia. E muito obrigada, um grande abraço a todos. Obrigada, Gilmara. E, finalmente, a Ana. Queria agradecer a todos a oportunidade, pelo convite, pelo debate, pela disponibilidade de troca de conhecimento, pela acolhida, pela empatia, e acho que realmente é um fórum que deve ser permanente, a gente participar cada vez mais de forma integrativa na possibilidade de buscar melhores soluções para o desenvolvimento do nosso setor. Obrigada a todos e todos muito queridos aí. Poxa, muito obrigada, Ana. Eu gostaria de agradecer demais a todas as mulheres aqui presentes, ao Fabrício também, a todos os conselheiros e membros do Brasil Export. Eu posso dizer também que eu tenho certeza de que a gente muda o mundo pelo exemplo, e eu me sinto inspirada e revigorada por ter podido participar, podido moderar esse debate, porque eu lembro que quando eu comecei a cobrir o Porto de Santos, aqui ainda na tribuna, há 18 anos, eu tinha como referência apenas uma mulher presidente de terminal. E de lá para cá, nós somos muitas. Eu tenho muitas referências hoje, eu me inspiro em muitas mulheres, e eu acho que há inúmeras aqui, muito competentes, mas eu tenho certeza que a gente muda e lidera pelo exemplo. Então, vocês são inspiradoras, e eu acho que o Fabrício e o Brasil Export estão de parabéns por essa iniciativa. Muito obrigada, Fabrício, pela oportunidade. É com você. Obrigado, Fernanda. Que tarde especial, né? Parabéns pela sua moderação, parabéns às nossas expositoras, debatedoras aqui, Maiara, Patrícia, Ana Paula, Gilmara. Eu acho que nós tivemos uma tarde aqui de quase 2 horas de duração, e eu sempre brinco que evento bom é aquele evento que você não vê a hora passar, né? De certa forma, nós ficamos aqui num horário recorde para o formato do Brasil Export. Nós sempre muito rigorosos na questão do horário, mas realmente hoje foi uma tarde incrível. Eu quero agradecer a todos os nossos conselheiros aqui presentes, e assim, vocês já vêm conquistando algumas coisas, porque a Maiara, a princípio, a ideia era que nós tivéssemos apenas o evento de ontem. Depois nós combinamos assim 3 dias, segunda, terça e quarta. Eu anuncio hoje que faremos de segunda a sexta, tá? Então nós já temos a programação até sexta-feira, a programação fechada. Amanhã, novamente, às 15 horas, uma programação incrível aqui com conselheiras do Brasil Export, aqui do Conselho Feminino.
Então, mais uma vez, agradeço muito a presença aqui de todos os conselheiros, vejo conselheiros de todos os regionais. Esse é um evento pequeno, porque é um evento somente para convidados, e foi falado muito aqui na questão de servir de modelo, servir de inspiração. E eu tenho certeza que vocês, nesse momento, vão já servir de inspiração, porque esse evento agora vai ser replicado em todas as redes sociais do Brasil Export. Nós divulgaremos isso numa ampla plataforma, né, multiplataforma, e eu tenho certeza que vocês vão inspirar várias mulheres que estão, nesse momento, iniciando as suas carreiras. Mais uma vez, muito obrigado a todos e encerro este evento. Uma ótima tarde e até amanhã às 15 horas. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, um grande abraço, pessoal. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Valeu, Fernandinha. Boa tarde, gente.